A seleção pode ter um esquema perfeito, mas ninguém ainda está falando disso. Eu sou Guilherme Martins e aqui no Quadro Tático eu falo de futebol muito além do resultado. Faltando só uma semana para a Copa, o esquema tático do Brasil ainda não está definido. E muita gente vem falando de variações diferentes do 4-2-4 que o Ancelotti vem utilizando. Na verdade, já vem até gerando polêmica esse esquema antes dele assumir a seleção. Mas para mim tem um ajuste simples com apenas troca de um jogador que eu acho que seria possível ele fazer, principalmente para os primeiros jogos da Copa e que eu ainda não vi nenhum comentarista falando dessa possibilidade. Então aqui a gente está vendo como que o Brasil começou o último jogo contra o Panamá. Então Alisson na defesa, Wesley e Marquinhos contra o Panamá era a dupla de zaga reserva, mas a gente aqui não tem muita dúvida, Marquinhos, Magalhães e na lateral esquerda Alexandro. Começou o jogo contra o Panamá. Aqui eu começaria com o Douglas Santos, mas Alexandro e Douglas Santos são laterais com características muito parecidas. Então é mais questão de avaliar o momento, qual que seria a melhor opção, mas eu imagino que não fazendo uma troca não mudaria tanto a dinâmica do restante do time do Brasil. Casemiro e Bruno de volantes. E aí na frente, contra o Panamá, começou Cunha na esquerda, como meia esquerda, ponta esquerda. Vini como um atacante pela esquerda. Rafinha como um atacante pela direita, ou na verdade quase um falso 9. E Luiz Henrique como ponta direita. Para mim tem dois problemas principais nessa escalação que o Ancelotti usou contra o Panamá. Ele é a que ele mais vem repetindo. A primeira delas, e que mais me incomoda, é o Rafinha como um falso 9. O Rafinha praticamente nunca jogou nessa posição. No Barcelona, pouquíssimas vezes ele atuou assim. E a gente viu contra o Panamá, que é uma seleção de um nível muito inferior do Brasil, mesmo com toda a goleada que teve no segundo tempo, o Rafinha teve bastantes dificuldades nessa posição. Aqui é talvez até uma questão mais para ir avaliando no andamento da Copa, mas eu acredito que também na dinâmica ali do time pode não funcionar muito bem para início de partida, é o Luiz Henrique na ponta direita. O Luiz Henrique ele tem se mostrado como uma opção muito interessante, principalmente contra a França, como uma opção vindo do banco. Nos jogos que o Luiz Henrique começou, ele não teve um desempenho tão bom assim. Isso eu acredito muito porque o Brasil normalmente começa os jogos e o adversário com uma defesa mais baixa, uma defesa mais fechada, o que prejudica um pouco o jogo do Luiz Henrique. Então, qual seria o ajuste que eu faria? Então, a troca das peças seria basicamente o Luiz Henrique pelo Endrick, mas eu também faria alguns ajustes aqui para a gente conseguir duas coisas. Primeiro, potencializar cada jogador na posição que ele mais vem rendendo nos últimos anos no seu clube. E também ter um encaixe ofensivo e defensivo do time como um todo. Então, primeira coisa, o Rafinha de meia esquerda, ponta esquerda, foi onde nas últimas duas temporadas ele ficou entre os melhores jogadores do mundo, começando mais aberto pela esquerda e fazendo muito o movimento da diagonal, entrando nesse espaço aqui. O Vini, como um atacante pela direita, não necessariamente um ponta esquerdo lá pisando na linha lateral, como muitas vezes ele jogou na seleção. Então, o Vini aqui, como esse atacante pela esquerda, com o Carlo Ancelotti, inclusive, onde ele ganhou o prêmio de Best, deveria ter ganho a bola de ouro. Então, inclusive, Rafinha e Vini, se você for pensar na melhor característica de cada um, eles poderiam começar aqui e no momento ofensivo o Vini ele tende a abrir mais, né, para receber essa bola no mano a mano e driblar tanto para dentro quanto para a linha de fundo. E o Rafinha fazendo esse movimento de diagonal, atacando o espaço que o Vini vai gerar. Isso é inevitável. Na hora que o Vini sai da posição mais central aqui e vai para a posição mais na ponta, esse espaço entre zagueiro e lateral vai existir e é onde o Rafinha aproveita muito bem esses espaços no Barcelona, certo? O Cunha, eu traria ele da esquerda para a direita, até porque o Cunha, eu acho que foi uma escolha infeliz, não sei se foi da comissão técnica ou do próprio Matheus Cunha, a escolha pela camisa, pelo número 9, porque o Cunha não é um centroavante. Ele, no United, nos últimos anos, ele não vem jogando de centroavante. E sempre os melhores momentos do Cunha em seus clubes nunca foi como um camisa 9, um centroavante. Ele atua normalmente como segundo atacante ou um meia, tanto pela esquerda ou pela direita. No United, ele vem jogando mais pela esquerda, porque na direita tem o Amad Diallo,
mas ele já jogou bastante também por ali. Quase nunca como um meia centralizado, porque no clube dele essa função é do Bruno Fernandes. Então eu traria o Cunha para meia direita com uma característica bem diferente do Luiz Henrique. O Cunha aqui, ele começa na meia direita, mas ele pode cair mais para dentro e ser um cara mais associativo. Ele já é, na verdade, um cara mais de tabela, um cara mais de passes e de controle de bola do que o Luiz Henrique. Então eu começaria com o Cunha, nessa posição que é totalmente natural para ele, e para ser um atacante pela direita, não centroavante fixo de área, porque ele também não é esse cara, apesar de ter um bom faro de gol ali, eu colocaria o Endrick. Tem uma dupla de ataque entre Vini e Endrick, o Vini mais pela esquerda e o Endrick pela direita. Na minha opinião, o Endrick aqui sendo um atacante pela direita, não um camisa 9 e nem um ponta direita, é onde ele pode ter o seu potencial maior extraído. Porque o Endrick é um cara que faz essa diagonal muito bem. Quanto mais perto do gol ele tiver, mais perigo para o adversário. E também é um cara que tem drible curto, um cara que tem tabela, um cara que tem finalização para gerar bastante perigo nessa região. Então, aqui no momento de construção de jogada, que é uma situação que o Brasil vai encontrar bastante na Copa. Então, uma saída de três, que normalmente é o que quase todas as seleções que querem controlar o jogo hoje em dia fazem, né? Não só as seleções como clubes. Então, Magalhães, Marquinhos abre bem na direita, como ele já faz bastante isso no PSG. O Alexandro, um cara para ficar mais na base da jogada, até porque ele tem a característica mais de construção. Casemiro e Bruno como volantes, o Bruno podendo até avançar aqui um pouquinho mais. O Wesley bem espetado na direita, já que o Wesley é um cara que explora bem esse corredor aqui na lateral. O Cunha saindo da meia direita e vindo para uma faixa mais central do campo, onde ele pode acionar o Endrick aqui num espaço entre zagueiro e lateral, pode também achar o Wesley numa ultrapassagem. Então acho que aqui tanto Cunha quanto até o próprio Paquetá, que entrou muito bem no último jogo, seria uma área muito bem explorada por esse meia mais construtor. O Vini, então, nas trocas com o Rafinha, o Vini vem receber essa bola aqui na meia esquerda, na ponta esquerda, que é algo que ele faz muito bem, e que normalmente ele vai ou cortar para dentro, né, sempre a partir de dribles ou algumas tabelas rápidas, ou vai levar essa bola para a linha de fundo. E o Rafinha atacando esse espaço. E essa escalação, para mim, o que é imprescindível, ela funcionaria muito bem também no momento sem bola. Pensando que o Brasil vai marcar no 4-4-2, com duas linhas de 4, então a linha defensiva aqui é a mesma de sempre, com a questão do lateral esquerdo. O Cunha sendo esse meia que vai fechar pela direita, ele é um cara que tem bastante entrega defensiva. E o Rafinha como esse meia pela esquerda também para ajudar na recomposição. Talvez ele, entre os atacantes de nível mundial que a gente tem hoje, o Rafinha seja o que tem a melhor recomposição defensiva. E Vini e Endrick como uma dupla de ataque, responsável por fazer essa primeira marcação, e também do quarteto ofensivo. Se você for pensar em Rafinha, Vini, Endrick e Cunha, Vini e Endrick são os caras que têm a menor entrega defensiva. Então, você tira eles dois da obrigação de vir ser auxiliar de lateral pelas laterais do campo. O Endrick é até um cara que ele tem bastante pressão ofensiva, mas é mais no momento de saída de bola, aquela pressão nos zagueiros. Não tanto ele não faz tanto esse movimento para baixar e recompor aqui em uma linha lateral. Até por isso eu gosto bem mais da ideia do Endrick como um atacante mais centralizado, né? Mais pelo lado direito, mas não como um ponta, para ele não ter essa obrigação de voltar muito aqui pela lateral do campo. Inclusive, aqui pensando num jogo de contra-ataques, você teria Vini e Endrick como os caras mais avançados, a maior possibilidade de gerar perigo para o adversário em um jogo de transição. Então, se o Brasil recupera essa bola aqui, você tem Vini e Endrick e até o próprio Rafinha pela esquerda, com a capacidade de gerar perigo muito rápido. Então, para mim, essa seria a opção número 1 de escalação do Brasil. Dentro disso, quais seriam as minhas alternativas? Pensando em um cenário que o Brasil pegou uma seleção muito fechada, não está conseguindo construir, talvez esteja até faltando preenchimento no meio-campo, faria uma alteração parecida com o que o Ancelotti usou no segundo tempo contra o Panamá. Então, linha defensiva ali, mesma coisa, Casemiro,
Trocaria o Bruno pelo Danilo, por o Danilo ser esse cara que ataca mais o espaço que o Bruno. O Bruno é um cara mais de lançamento, até de chute de fora da área, mas não tem tanto esse rompimento de linhas como o Danilo tem mostrado muito bem, principalmente na seleção. Paquetá como o outro meia por dentro, Vini, aí sim, Vini bem como ponta esquerda, Luiz Henrique como ponta direita, e aqui está o Endrick, mas poderia ser até o Igor Thiago. Até eu gosto mais da ideia nesse 4-3-3 com o Igor Thiago como centroavante no lugar do Endrick. Também pensando no momento com bola aqui de construção. Uma linha de três entre Marquinhos pela direita, Magalhães e Alexandro, Casemiro como um volante central. Aí com o Luiz Henrique ou o Wesley passa a ser um cara, talvez até para ele atacar mais esse espaço entre zagueiro e lateral, já que o Luiz Henrique, apesar de ser canhoto, ele tem bastante essa característica de não cortar para dentro, e sim para a linha de fundo. Então o Wesley pode também, ele faz bem isso, atacar esse espaço mais por dentro. O Danilo também entrar nesse espaço aqui, foi onde ele fez o belo gol contra o Panamá. E o Paquetá sendo um cara para combinar com o Vini Júnior e achar essas bolas, tanto para Igor Thiago quanto para Danilo. Também nessa posição ele entrou muito bem contra o Panamá. No momento sem bola, né, com esses jogadores, funcionaria bem parecido com aquela primeira opção, com o Paquetá sendo esse meia que vem recompor pela esquerda, para não exigir isso do Vini, e o Luiz Henrique sendo esse meia pela direita. Vini e Igor Thiago nessa dupla mais à frente, e o Danilo como um volante ao lado do Casemiro. E essa aqui seria a forma que eu encaixaria o Neymar no time. E aí aqui tem uma questão bem importante. Eu não acredito ser possível encaixar Vini Júnior e Neymar no time ao mesmo tempo. Muito por causa da fase defensiva, pelo momento sem bola dos dois. E porque tanto o Vini quanto o Neymar, os dois funcionam melhor tendo mais um atacante, um cara mais centralizado, como seria o Igor Thiago. Então eu acho muito difícil você conseguir montar um time com o Vini e Neymar, sendo que os dois têm uma entrega defensiva muito abaixo do restante. O Neymar já tem algum tempo que não consegue ter essa entrega. E então, para mim, teria que o Vini sair pro Neymar entrar. É uma situação bem possível, né? Pensando num jogo de Copa, que o Vini pode não estar bem no jogo, ele sair e o Neymar entrar no lugar. Além de que o Vini e o Neymar ocupariam faixas de campo muito parecidas se eles jogarem junto. O Neymar já tem algum tempo que ele é esse camisa 10, mas ele normalmente cai mais pela esquerda, e o Vini começa como um ponta esquerda que vem muito para dentro. Então eu acredito que os dois juntos poderia ter um conflito e um congestionamento ali. Eu acho interessante deixar o Paquetá junto com o Neymar, deixar próximo ao Neymar, porque o Neymar ele precisa hoje em dia de ter jogadores para fazer essas associações, fazer tabelas, tanto ele tocar e passar, ou ele achar um drible curto e depois uma enfiada de bola. É importante que ele tenha esses caras perto dele. E o Paquetá, na minha opinião, é um dos melhores jogadores da seleção para essa associação. Ele é um cara muito combinativo, principalmente na questão de 2-1. Tanto ele tocando e passando, quanto ele sendo o cara que recebe e acha o passe. O Danilo sendo esse cara que vai atacar ali o espaço, talvez até com um elemento surpresa, e o Luiz Henrique aberto na direita. E aqui o Wesley já teria uma função jogando mais quase como um volante ali pela direita, sendo um cara mais construtor. Em alguns times é bem comum, né? A gente tem visto os laterais tendo essa função, não ser mais aquele lateral que explora tanto o corredor, e sim um lateral que constrói mais por dentro. Até por isso a gente tem visto muitos volantes jogando de laterais, ou laterais que viram volantes e vice-versa. Muito por causa dessa característica. E o Wesley, inclusive na Roma, ele tem feito bastante isso. É importante que nessa formação aqui, o Paquetá ele passa a ser um cara que vai cobrir uma faixa grande de campo, já que o Brasil não teria um ponta, né? Teria o Neymar mais centralizado que cai por ali. O que eu acho que até que cabe bem, porque o Paquetá é um cara que normalmente cobre essas grandes áreas, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então, se tem um cara que eu acho que faria muito bem esse preenchimento de todo esse espaço, seria o Paquetá. E aqui no momento sem bola, Paquetá fechando a linha pela esquerda, Luiz Henrique pela direita, Casemiro e Danilo, e Neymar e Igor Thiago sendo a dupla ali por dentro, inclusive com o Igor Thiago voltando até na hora da marcação um pouquinho mais que o Neymar para deixar o Neymar mais solto.
Aqui até um momento, né, que pode acontecer, de repente o Brasil sofrendo uma pressão, pensar numa situação que teve aquela mudança, o Neymar e Igor Thiago entraram no time, o Brasil conseguiu achar um gol ali no final do jogo e depois está sofrendo uma pressão. Aqui uma marcação em 4-1-4-1, com o Casemiro sendo esse volante à frente da zaga, Paquetá e Danilo formando uma dupla de volantes na frente do Casemiro, Luiz Henrique pela direita, e aqui até o Igor Thiago voltando a recompor pela esquerda. Foi uma característica bem interessante que ele mostrou no jogo contra o Panamá, que em vários momentos ele voltou a fazer essa recomposição pela esquerda. Então, apesar de ser um centroavante grande, mais corpulento, tem essa capacidade de fazer essa recomposição pelo lado, deixando o Neymar mais solto na frente. Então, essa aqui seria a minha primeira opção de time, pensando em algo próximo do que o Ancelotti já está fazendo, também extrair o maior potencial individual de cada jogador com posições que eles estão acostumados a atuar, tendo um bom funcionamento defensivo, certo? Aqui eu acredito que a gente consegue ter uma variação de jogo tanto em momentos com bola, porque Endrick, Vini, Cunha são caras que conseguem gerar esses espaços, ter esse jogo associativo, esse jogo mais curto. E também a gente teria uma boa recomposição sem bola, com Rafinha e Cunha fechando o corredor pelos lados, já que os dois são os caras que têm essa maior entrega, e Vini e Endrick, os caras mais perigosos no contra-ataque, jogando mais à frente. Então, obrigado para quem ficou até o final. Se inscreve no canal, deixa o like, que aqui no Quadro Tático eu falo de futebol muito além do resultado. Valeu!